Apocalipse, capítulo 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. A ele, que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram. E todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que tu vês, escreve em um livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo. E voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até aos pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. E quando o vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou ele que vive e que estava morto. E eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tu tens visto, as que são, e as que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste, e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão, eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida,
que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está assentado, e tu retens meu nome, e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e para cometerem fornicação. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e inscrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação. E ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu matarei seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou ele que sonda os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas digo-vos, e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina, e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam: eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras até ao fim, a ele eu darei poder sobre as nações. E ele as governará com um cetro de ferro, como os vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.